Paz do Senhor. Vamos colocar de pé, por favor. Pessoal que está lá atrás, se acomode, procure seu lugar. E não senta não, se levanta que nós vamos começar e o culto vai ser sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Salmo de número 92. Versículo 1. Aleluia. Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, ao som do teclado, da bateria, do baixo e com solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Amém? Diga assim: Senhor, como são grandes as tuas obras e os teus pensamentos, quão profundos. Agora levanta a mão bem alto. Fala: Deus, eu quero entregar um culto ao Senhor. Eu abro a minha mente, o meu coração, receba a minha adoração, o meu louvor, o meu culto é para o Senhor. O Senhor tem liberdade nesse lugar, na minha vida. Envia os teus anjos, toma conta, fica aqui, toca o meu coração, receba a minha adoração, em nome de Jesus. Amém. Agora olha para essa pessoa bonita e fala assim: ó, adore ao Senhor de todo o teu coração. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Queremos declarar, Senhor, nessa noite, a nossa casa é do Senhor Jesus. O nosso coração é do Senhor Jesus. A nossa família é do Senhor Jesus. O nosso Brasil é do Senhor Jesus. Israel é do Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor, não é apenas mais um dia, Deus. Não é mais um culto, Senhor. É o culto ao Senhor. É a adoração ao Senhor. São corações rendidos ao Senhor. Declaramos: bendito Senhor, bendito Senhor. Vamos declarar essa canção com todo o nosso coração. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Declare com a sua alma isso, com o seu coração. Minha casa não será abalada em Cristo. Está alicerçada em nós. Glorificaremos ao Senhor. A rocha. Vamos declarar todos juntos, bem forte. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, Ele.
declarar isso. A rocha em que minha casa Está firmada. É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. O amor que alcançou a minha casa, Ele. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar do amor de vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar do amor de vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Só Ele. No lugar Só do Ele amor faz de isso. vida me Vida. Vida sobre as nossas vidas. o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados Aleluia. 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 Servimos um Deus de vida. Servimos um Deus que morreu, mas o único que ressuscitou. Servimos um Deus que está vivo. Adoramos um Deus que está vivo. Um Deus que passeia no nosso meio. O nome que está acima de todo nome. Jesus. Jesus. Você pode declarar comigo: Jesus. 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 Nós te adoramos, Jesus. Santo, santo, santo. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus.
ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, oh morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Oh morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Oh, Senhor, abrimos a nossa boca nessa noite, Pai. Abrimos a nossa boca, Pai. Tocamos os nossos instrumentos, Pai. Estamos no meio dessa guerra de altares nesse país, Senhor. Mas nós declaramos, Pai. Pai, nós declaramos que nós cremos num Deus que morreu e ressuscitou. Enquanto nós estávamos aqui agora adorando, diminui a intensidade, Gaga. Diminui um pouco. O Senhor começou a me mostrar, queridos. O Senhor começou a me mostrar aqui a bandeira do Brasil. E nós começamos a cantar: ó morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. E eu sei que tem muitas pessoas que estão desesperadas por causa das notícias sobre o Brasil. Se você está conosco no online, se você está dentro dessa casa, saiba que nós servimos um Deus que morreu e que ressuscitou. E nós cremos nesse Deus, e nós adoramos esse Deus. E se há uma guerra de altares, nós sabemos para quem nós estamos levantando os nossos altares. Os altares são levantados nessa cidade, nessa igreja. Os altares são levantados pelas nossas vidas ao único que morreu e ressuscitou, aquele que faz aquele desbaratamento do exército inimigo. Nós
gritos. Aquele que derruba muralhas com gritos. Com gritos. Você está disposto a gritar pelo Brasil? Você está disposto a gritar pelo seu país? Então comece a se preparar, porque profeticamente nós vamos agora declarar que se ouça nessa terra do Brasil aquilo que os anjos já estão declarando. Vamos declarar que se ouça. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam. Declare. Santo, 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 santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo. Declare, declare mais alto, mais alto, mais alto. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Declaramos, declaramos, declaramos contra Satanás. Declaramos, recua trevas. Declaramos, recua trevas. Declaramos, recua trevas. Declaramos, recua, 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 recua. Declaramos a morte, onde está tua vitória? Mas vencerá. Ele ressuscitou. Assim como o Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Declaramos sobre todo principado e potestade. Ó morte, Declaramos. onde está tua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Declare, declare, ó morte. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Que se ouça. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu.
que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar, Senhor. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura, Jesus, segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro, Senhor. Oh, Santo, Santo, adorado Jesus, exaltado Jesus, amado Jesus, suficiente Jesus, Santo Jesus, adorado Jesus. Eu te amo, Jesus. Feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos no seu lugar. Porque o Senhor, Ele está presente neste lugar. E Ele nos alcança em todos os momentos. Davi falava isso, que onde for que ele colocasse a sua cama, que o Senhor encontraria ele. E o Senhor, Ele nos encontra. Quantas vezes eu cantei essa canção em casa e louvei em casa, e o Senhor me encontrando, e eu relembrando dos momentos de maior tormenta da minha vida, que o Senhor me encontrou e que o Senhor me reanimou. E esse mesmo Espírito passeia nesse lugar. Ele toca as nossas vidas. Oh, Jesus, nos enxerga, Pai. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me
me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. Mais uma vez, vamos declarar: me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou, Jesus. Oh! Roupas novas, pôs azeite em... Coloque as mãos na sua cabeça quando você declarar isso. Me deu. Esse é o meu Pai. Esse é o seu Pai. O meu Pai, o seu Pai. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Ele transforma tristeza em alegria. Ele transforma choro em riso. Ele transforma rejeição em aprovação. Ele transforma todo o cenário de morte em vida. Declaramos, Senhor. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. Me enxergou, me enxergou, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu
sem ti eu sei que morro. Te adoramos, Jesus. Adorado, Jesus. Exaltado, Jesus. Digno de toda honra, Jesus. Digno de toda glória, Jesus. Aquele que nos encontra, Jesus. Aquele que nos ama, Jesus. Aquele que nos perdoa, Jesus. Aquele que nos cura, Jesus. Aquele que nos liberta, Jesus. Jesus, nós te amamos, Jesus. Declaramos, Pai, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é tudo que nós temos. E o Senhor é suficiente. O Senhor é tudo que nós temos. E o Senhor é suficiente. É suficiente, Jesus. É suficiente, Jesus. Sobre toda mazela é suficiente, Jesus. Sobre toda escassez é suficiente, Jesus. Sobre toda doença é suficiente, Jesus. Sobre todo medo é suficiente, Jesus. Sobre toda depressão é suficiente, Jesus. Sobre problemas em casa é suficiente, Jesus. Problemas com filhos, é suficiente, Jesus. Problemas, é suficiente, Jesus. Sobre toda morte é suficiente, Jesus. Suficiente, Jesus. Suficiente, Jesus. Suficiente, Jesus. Suficiente, Jesus. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Aleluia, 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 Jesus. Te adoramos, Senhor. Exaltamos o teu nome, Jesus. Colocamos nossas vidas sempre diante do Senhor. Entregamos tudo ao Senhor, nossa vida, nossa casa, nossa família, planos, sonhos, decisões, corações, tudo diante de Ti, Senhor. Entregamos, Senhor, dízimos e ofertas também para a Sua casa e para Ti, Senhor, para o Teu reino. Entendemos isso, Jesus, e Te amamos. Te amamos por tudo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor fará, e até se o Senhor não fizer, o Senhor já fez tudo. Obrigada por tudo, Jesus. Entregamos tudo diante do Senhor. Amém. Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Amém. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Acende a luz para mim, queridos, por favor. As crianças de 1 a 11, Santo de Israel. Que Deus abençoe os professores. Que multiplique o pão, o peixe e os professores e a paciência. Santo, santo. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Para quem chegou depois que eu... Deus abençoe você, seu coração. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Deus sempre tem algo poderoso. O
sei que você entregou um louvor, uma adoração, sei que você declarou palavras, frases, uma adoração importante. Eu sei também que Deus recebeu a minha e a sua adoração, e eu sei que Deus tem ainda muito para nós. Eu estou feliz porque está a mamãe, está o pastor Léo, já sobe aqui, pastor Léo, por favor. Está os meninos da Visão e Pepeu, faz assim, os pequenininhos do Léo, vieram passar uns dias aí com os tio. Aí a mãe, vem cá também, mãe. Aí a mãe falou assim: o quê? O Lucas, meu filho, tá lá, preciso ir também. Ah, e tem o Murilo. Gente, para quem não sabe, pastor Léo, para quem não sabe, essa é minha mãe. E também para quem não sabe, nós somos 3 filhos, 3 pastores. Eu sou o mais velho, o Léo é o do meio, o Lucas é o filhinho da mamãe. Salmo 92, versículo 13, por favor. E aí ia só vir o Léo com os meninos, né? Aí a mãe falou: não, avó, como assim? Os netos vão estar lá, eu vou também. Deixou o apóstolo lá em Barretos, ficou lá. Cris, esposa do Léo, ficou lá também, foi para visitar os pais dela. Eles vieram ter um tempo conosco. Falei: Léo, você vai ministrar. O Léo, hoje ele é pastor lá em Barretos, da nossa igreja sede. Um homem de Deus, um homem que tem carregado algo lindo, já faz tempo. E toda vez que ele vem, a gente brinca, ele sempre tem ministrado e amo ouvir tudo aquilo que Deus fala através da vida dele. Eu sei que nós vamos ser abençoados. E eu pedi para colocar esse versículo porque eu chamei minha mãe aqui. Fala assim, ó: plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Próximo. Na velhice, não que eu estou falando que ela está velha, tá, querido? O que é 77 anos? Desculpa, 76. Ainda darão? Serão cheios e de verdor. E queridos, eu queria, na verdade chamei ela para orar pela vida do pastor Léo, mas que alegria saber que na velhice eu tenho esse sonho, essa meta. Fala: Deus, guarda meu coração para que na velhice eu possa ainda dar frutos. Eles acabaram de chegar do Maranhão, queridos. A equipe nossa foi, Suelen, Stelane, Silton aí, estavam lá. Hoje ela está aqui, daqui 2 semanas estão ministrando festa, organizando a festa da, quantos anos de igreja, de Amir? 33 anos de Amir, inclusive era para a gente estar lá, mas né, não tem jeito. No final do mês eles vão estar aqui de novo, ministrando o encontro, nos ajudando. Você que não fez o encontro, querido, vão estar aí final de agosto. Setembro estão indo para a África, ficar 10, 12 dias, sei lá quantos dias eles vão ficar lá. Agora, se na velhice, se isso não for seiva, eu não sei o que é, querido. Então é uma alegria saber que, não só por ser minha mãe, mas eu quero honrá-la pelo exemplo, por tudo aquilo que eles têm sido no reino, por tantas sementes plantadas ao longo desse tempo, e ainda com a disposição, disponibilidade, que eu me invejo. Eu falo: meu Deus, que força, que coragem, que ousadia, que disposição. E estão aí. Você precisa de ver ontem ela jogando imaginação, querido, com os netos, mas vamos deixar isso para uma próxima. Deus abençoe. Ora pelo teu filho do meio. Vou falar a paz do Senhor. Amém. Falou tanto, né? Me falou até a idade, tudo. Meu Deus do céu. Mas tem um episódio ainda que vocês não sabem. Ontem eu cheguei lá, toquei a campainha, eles falaram: é uma veinha que está aí. E ainda nem queria abrir a porta, que era uma veinha. As netas, a nora,
Eu falei, Jesus, olha só como que fala da gente. Mas eu não podia deixar de vir. 5 netos aqui juntos, gente. Não é uma benção? É uma bagunça, né? E até a imaginação eles faziam eu fazer lá e tudo. Mas glória a Deus. Vamos orar pelo pastor Leonardo aqui, que vai ministrar a palavra. Põe as tuas mãos para frente. Pai, em teu nome, Senhor, nós te louvamos, porque é um filho seu que prega a tua palavra, que abre a boca, tem a unção, a autoridade do teu nome, e nós o abençoamos para que ele seja usado poderosamente nessa noite. Ah, Deus, abençoe cada um que aqui está, para que ouça também a tua palavra, entre no coração, faça morada, e que possa, Deus, trabalhar na tua obra, dar muitos frutos, como o Murilo disse, em todo tempo, em toda hora. Nós abençoamos essa igreja, abençoamos esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados. Não, só quem está vivo fala boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero louvar os céus, louvar a Deus por essa casa, por essa igreja. Cara, como é gostoso chegar aqui e ver essa igreja tão saudável, e não só pelas pessoas, pela presença de Deus, sabe, pelo mover de Deus nesse lugar. Eu sei do que eu estou falando, eu acompanhei a história dessa igreja desde 20 anos atrás. Então, cara, meu coração fica extremamente feliz de ver a saúde do corpo de Cristo aqui de Nova Mutum. Então, parabéns a cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida do meu irmão mais velho, pela minha cunhada, né? São 2 homens, um homem e uma mulher, um casal que tem vivido em prol do reino e queimado por Jesus. E isso faz toda a diferença. Então, sério, parabéns, eu louvo aos céus, eu louvo a Deus por tudo isso que tem acontecido aqui nessa igreja. Glória a Deus mesmo com força, sabe? A gente, nos dias de hoje, a gente vê tanto evangelho deturpado, né? A gente vê tanta coisa feia acontecendo, e quando a gente vê algo bonito e saudável, nosso coração se enche de alegria. Então eu louvo a Deus por esse tempo, por esse momento. É sempre um prazer rever os amigos de longa data, né? Que a gente tem a oportunidade de rever. Não deu tempo de eu cumprimentar todo mundo ainda, mas se Deus quiser, nós vamos cumprimentar cada um de vocês no final do culto aí. E eu vou falar a respeito de não desperdice os pedaços. Vou contar um breve testemunho. Eu estava dormindo semana retrasada eu estava dormindo, 2 horas da manhã, eu acordei com essa frase: não desperdice os pedaços. Eu falei, quê? Eu não entendi o que era. E na hora me veio o texto de Mateus 14, 13. E eu queria que vocês abrissem, eu colocasse lá, já está lá na tela. Vamos ler juntos. Está na RA. Se tiver, coloca na RA, por favor. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é... Repita comigo, fala assim: o lugar é deserto. E vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Eu queria que você repetisse essa frase também. Fala assim: dai-lhes vós mesmos de comer.
Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de quantos? 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todo mundo conhece o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. E a pergunta que eu quero te fazer, se a tua memória está fresca: quantos homens Jesus deu pão, Jesus alimentou? Errado. Vamos ler de novo? Está na Bíblia. Vamos lá. Versículo 19. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Quem que deu os pães para as multidões? Os discípulos. Grava isso. Os discípulos deram os pães para a multidão. Muito bem. Eu quero ressaltar, volta para o versículo 15, por favor. Ao cair da tarde, vieram seus discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto. O que deserto representa? Deserto representa escassez. No deserto não tem água, não tem alimento, não tem vida. É um lugar árido. E você conhece muitas vidas, muitas pessoas que estão no deserto, que estão vivendo dias difíceis de escassez, que estão longe de Deus, longe da água da vida. No deserto tem escassez, no deserto tem sede, no deserto tem fome. E aí, sabe qual que é o problema? Nós conhecemos pessoas assim. E aí a gente ora para Jesus: pastor Alexandre, você está cada dia mais bonito, pastor. Eu sou encantado por você. Sério, você é lindo. Perdão, Deus. É só política de boa vizinhança. Você conhece pessoas que estão no deserto? Deserto é lugar de escassez. E aí a gente chega para as pessoas, para Deus, e fala assim: Deus, dá pão. Ele está no deserto. A gente faz igual os discípulos fizeram: Jesus, despede eles, para que eles possam se virar, para que eles possam achar pão aonde comer. A gente faz exatamente igual os discípulos fizeram. Nossa, está enfurnado no mundo das drogas, está perdido, está com depressão, está com angústia, está triste, está amargurado. Olha, a minha vizinha está vivendo um deserto, que está passando por uma dificuldade tremenda. Senhor Jesus, abençoa minha vizinha, dá pão para ela. O que Jesus falou para os discípulos? Dai vós mesmos de comer. Vamos continuar. Versículo 20, está escrito o seguinte: e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda quantos cestos? Quantos discípulos tinham lá? Olha que coincidência, tinham 12 discípulos, e eles recolheram 12 cestos. Dentro dos 12 discípulos, tinha colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, tinha o Pedrão, que era mais aquele apóstolo, né? Que era mais, enfim, tinha todos os tipos de personalidades, e tinha os 5 ministérios. A Bíblia fala que Deus levantou uns para apóstolos, mestres, profetas, evangelistas. Tinha os 5, mas
todos os discípulos, e cada um deles carregava um cesto cheio de pão e peixe. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Eu não consigo entender ou imaginar que Pedro carregava 2 e João não carregava nenhum. Cada um carregou um cesto. Repita comigo, fala assim: todo discípulo carregou um cesto cheio de pedaços. Está escrito na Bíblia. Todos os discípulos, cada um dos discípulos carregou um cesto cheio de pedaços. Quem é discípulo de Jesus aí, levanta a mão. É esse o objetivo. A palavra cristão significa pequenos cristos. O objetivo é justamente nós nos tornarmos parecidos com Cristo. É esse o objetivo. Você vai alcançar? Nunca. Mas fazer igual Paulo. Paulo fala o seguinte, não que eu julgue alcançado a perfeição. Estou longe. Não julgo ter alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? É esse o objetivo. É nós nos tornarmos parecidos com Ele. Amém? Vamos lá. Que pão é esse? Quando a Bíblia fala de pão, tudo na Bíblia tem uma representatividade. O que o pão fala? Quando a Bíblia fala de pão, a quem que ela se refere? Vamos ler João 6, 51. Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Presta atenção. O pão que Jesus está dando para o mundo é a carne dele. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o quê? O mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não amou simplesmente a mim, Ele não amou somente a você, Ele amou o mundo. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos continuar o texto. Volta lá, João 6, 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também, presta atenção, abra os teus ouvidos. Quem de mim se alimenta por mim? Só as mulheres, fala isso. Quem de mim se alimenta por mim me viverá. Vamos lá. Vocês vão ver como é que os homens falam mais bonito. Quer ver? Vamos, homem. 1, 2, 3. Errei. É que lá em Barretos os homens são mais fortes que os de Nova Mutum. Os homens, eu vou dar uma segunda chance para vocês, homem. Pelo amor de Deus. Honra aí. 1, 2, 3. Deixa eu ver as mulheres. 1, 2, 3. Nós somos meio frouxo mesmo. Vamos lá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É o que está escrito. E eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Você já se alimentou desse pão? Sim ou não?
Você faz parte do corpo de Cristo? Porque a Bíblia fala que o corpo de Cristo é a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo? Só quem faz parte do corpo de Cristo, dá uma glória a Deus aí. Você faz parte do corpo de Cristo. Você já participou da Santa Ceia? Quem já participou da Santa Ceia aí? Glória a Deus, você já comeu desse pão. Você já experimentou o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. E aí a gente canta aquela música, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Será que a gente tem vivido por Ele? Aquele que de mim se alimenta por mim, é o que está escrito. E aí, você tem vivido por Ele e para Ele? Você que se alimentou desse pão, você que conheceu esse pão, você que está nutrido, fortalecido por esse pão. Porque presta atenção, meu irmão, se você experimentou desse pão, você é uma nova criatura. Senão nós temos que rasgar a Bíblia. A Bíblia fala que Ele te transportou do reino das trevas, do lamaçal do pecado, para o reino do Filho do seu amor. É isso que a Bíblia fala. Você experimentou uma transformação de vida. Eu tenho certeza que se você realmente abriu teu coração, se você convidou Jesus para mudar a tua história, Ele mudou a tua história, porque a Bíblia fala que ela é fiel. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você experimentou uma transformação de vida? Quem experimentou, fala amém. Amém. Você comeu desse pão, você se fortaleceu, você experimentou essa transformação de vida. Agora, o pão representa a carne de Jesus. 1 Coríntios 11, 24, por favor. Eu quero te dar algumas bases bíblicas, e calma que eu fecho, tá? Vou chegar num lugar. 11, 24, 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que a gente toma ceia, que a gente come o pão, bebe o cálice, a gente está fazendo isso em memória de Jesus. E Ele falou: isto é o meu corpo. Agora, o pão, presta atenção, o pão ele fala da obra substitutiva de Cristo na cruz. O que é isso? Deixa eu tentar desenhar. O salário do pecado é e a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, eu e você, nós merecemos o inferno. Nós teríamos que ir para o inferno, porque o salário do pecado é a morte, e essa morte é a separação entre Deus. Isaías 59, 2 fala o seguinte: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e as nossas iniquidades encobrem o seu rosto de nós para que Ele não nos ouça. É o que está escrito. Olha lá, não, 2, isso, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que Ele não nos ouça. Os nossos pecados nos separam de Deus, essa é a morte eterna. Agora, Deus nos amou tanto que enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Então esse pão, que é o corpo dele, ele representa essa obra substitutiva, que eu deveria estar ali, eu deveria estar pregado na cruz, mas ele assumiu o meu lugar, e por isso hoje eu tenho acesso e você tem acesso à presença de Deus. Tanto é que quando Jesus morreu, a última frase dele aqui na terra foi: está consumado. E quando ele falou está consumado, está pago, a Bíblia fala que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. A separação que existia entre o homem e Deus não existe mais. Jesus venceu. Ó morte, nós cantamos: onde está a sua vitória? Jesus ressuscitou. Olha, arrepio. Amém?
esse pão fala da obra substitutiva, mas esse pão também é o pão que nos alimenta, é o pão que nos fortalece. O pão fala de nutrição, fala de alimento, fala de força. Toda vez que a Bíblia quer referir a alimento, ele faz analogia do pão. Nós temos que nos alimentar desse pão, o pão vivo que desceu do céu. E aí quando você ora o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que a Bíblia fala? Continua aí comigo. Seja feita a tua vontade. O pão dai-nos hoje, é todos os dias. O maná que descia, que é uma representatividade do pão que descia do céu, ele só poderia ser colhido no dia, não dava para guardar o maná para o dia seguinte, era todos os dias, dia após dia. Você precisa se alimentar desse pão todos os dias, ou você almoça só uma vez por semana? Todos os dias. Então o pão, ele fala de nutrição, fala de força. 1 Reis 19:3, por favor. Eu vou ler rapidamente, você acompanha comigo. Estamos falando de Elias, num cenário em que Jezabel e o rei Acabe estavam querendo matá-lo. E aí, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi. Para onde que ele foi? Para o deserto. Olha que coincidência. Ele foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira, o que ele viu? Fala assim: um pão cozido sob pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, presta atenção, a força daquela comida que ele comeu, o que ele comeu? Pão. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Presta atenção. Olha que linda que é a Bíblia, como é que ela se completa. Elias foi para o deserto. No deserto ele entrou dentro de uma caverna. Estava lá dentro da caverna, depressivo, deprimido, fugindo de Jezabel. Pediu para si a morte. Estava lá. E eu sei que você conhece muitas pessoas que se encontram nesse cenário. Num cenário de depressão, de angústia, de dor, que não encontraram um propósito para a vida. Sabe, todos nós temos um vazio no coração, queridos, e esse vazio é exatamente do tamanho de Jesus. Só que essas pessoas, elas procuram preencher esse vazio com drogas, com sexo, com poder, com likes. E nada vai preencher esse vazio a não ser Jesus. E as pessoas ficam procurando um propósito, ficam procurando preencher, ficam procurando se achar e não acham. Ficam no deserto, ficam com escassez, ficam com sede, ficam com fome. E você conhece muitas pessoas que estão nesse cenário. Elias estava dentro da caverna, depressivo, pedindo para si a morte. E aí o anjo do Senhor tocou e falou assim: escuta, come esse pão. Você precisa voltar para o monte de Deus, Horebe. Come desse pão, bebe dessa água. Só aqui daria uma pregação. A água fala do Espírito Santo. Toda vez que a Bíblia fala a respeito de água, ela tem uma simbologia que remete ao Espírito Santo.
O pão fala de Jesus. Enfim, quantas pessoas você conhece que estão precisando comer desse pão e beber dessa água? Só que sabe o que a gente faz? Jesus, dá pão para eles. Jesus, alimenta essa multidão. Jesus, abençoa minha vizinha que está com depressão. Abençoa o meu primo que está preso nas drogas. Dá pão para ele, Jesus. A gente faz exatamente igual os discípulos. Vamos continuar. Hebreus 10:10, por gentileza. Repita comigo, fala assim: tem pão suficiente. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, presta atenção, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Deixa eu te falar um negócio, tem pão suficiente para toda a humanidade, meu irmão. A multidão está no deserto. O pecado deles já foi pago na cruz do Calvário. O pecado, os grilhões que prendem as pessoas que estão ao teu redor, já foram pagos na cruz do Calvário. O preço já foi pago. Só que por que eles ainda estão no deserto? Por que eles ainda estão famintos? Por que ainda eles não beberam da água que o Espírito Santo tem para oferecer? Sabe por quê? Não foi Jesus que distribuiu os pães. Não foi Jesus que alimentou as multidões. Foram os discípulos. E muitas vezes nós ficamos orando, esperando algo dos céus acontecer, quando na verdade Deus está falando assim: é você que vai alimentar a multidão. É você que vai ser o instrumento de Deus para saciar a fome dessas pessoas que estão famintas, dessas pessoas que não me conhecem. É você. Agora vamos entrar na pregação. Isso aí foi só a introdução. O que o pedaço representa? O tema da pregação é: não desperdice os pedaços. Repita comigo, fala assim: o pedaço é o resultado de um pão que matou a fome de alguém. Sim ou não? Sobraram os pães. A Bíblia fala que todos comeram e se fartaram. As pessoas comeram bastante, se fartaram, mas mesmo assim sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Então aquele pedaço de pão representa uma parte de um pão que alguém já experimentou, já matou a sua fome. Quem está comigo, diga amém. Amém. Muito bem. Aqueles 12 cestos, eles não foram recolhidos para serem jogados fora. Eles não foram recolhidos para, não vamos sujar a campina, mesmo porque existia muitas aves, né, que poderiam comer animais. Não, eles recolheram aqueles 12 cestos, porque eles queriam alimentar outras pessoas com aqueles pães e com aqueles peixes. Quem concorda comigo, diga amém. Vamos lá. Agora,
talvez, presta atenção, traga para você, entenda a analogia. Talvez você ache que ninguém vai se interessar pelo pedaço de pão que você já comeu. Presta atenção. Eu quero que você entenda o seguinte: as suas cicatrizes curam feridas. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: as suas cicatrizes curam feridas. E eu vou tentar desenhar para você. Jesus, imagina o cenário, a perseguição, né? Jesus foi morto. E aí quando Jesus ressuscitou, houve-se o boato. Não vou contar a história, vocês conhecem a história. As mulheres foram lá no túmulo e depois foram os discípulos. E aí chegaram para os discípulos e falaram o seguinte: Jesus ressuscitou. O que Tomé falou? Tomé falou assim: não, eu não acredito não. Se eu não colocar o dedo nas suas feridas, de modo algum crerei. E aí Jesus ressuscita, vai no caminho de Emaús, se apresenta para alguns discípulos, e aí as portas estavam fechadas, os discípulos trancados dentro de casa, e aí Jesus aparece milagrosamente no meio deles. Jesus chega para Tomé e fala o seguinte: põe o dedo aqui, toca aqui nas minhas mãos, coloca a mão aqui, ó, nas minhas costelas. Aí Tomé fala assim: mestre, agora eu creio. E aí tem uma frase que Jesus fala para ele: porque tocaste nas minhas feridas, acreditaste? Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. As feridas, as cicatrizes de Jesus curaram a incredulidade de Tomé. E eu vou repetir: as tuas cicatrizes curam feridas. Como assim, pastor Leonardo? Vou desenhar um pouquinho mais, vamos nos aprofundando. Quantos lembram da história de Davi? Levanta a mão. Não, só quem lembra da história de Davi, levanta a mão aí. Obrigado. Davi, levanta a mão. Meu filho lindo, te amo. Meu filho chama Davi, sou apaixonado por Davi. Pelos dois, pelo meu e pelo da Bíblia. Mas Davi, ele foi rejeitado pelo próprio pai. Jessé, o pai, recebeu a notícia que Samuel ia lá ungir um dos filhos dele como rei de Israel. Ele colocou todos os filhos, menos Davi. Davi ficou lá cuidando das ovelhas. Imagina o trauma, a ferida de rejeição desse cara. Paternidade, feridas de alma. Então Davi teve suas lutas interiores, né? E aí a Bíblia fala que ele estava cuidando das ovelhas e de repente veio um urso. E um urso pegou essa ovelha e arrebatou a ovelha. E ele foi lá e matou o urso. Presta atenção, não tinha revólver, não tinha fuzil. Era na pedrada, na facada. Não foi fácil matar um urso, gente. E aí ele foi lá e matou um leão também. Cara, imagina você brigar com um leão. Imagina você brigar com um pitbull. Pitbull? Leão? Imagina. Deve ter tido suas cicatrizes. Certeza que sobrou uma patada para algum lado, né? Eu fico imaginando. E aí um dia, Davi estava na casa dele, cuidando das ovelhas, e os irmãos na frente de batalha, junto com os filisteus de um lado, o exército de Israel do outro, e o pai Jessé fala assim: Davi, vai levar pão, vai levar queijo para os seus irmãos, e traga notícias como é que anda a guerra. Não tinha WhatsApp naquela época, não tinha. Eles não tinham Wi-Fi, esse lance todo, Starlink não existia ainda. Aí mandou ele para levar queijo e trazer notícias. E aí Davi chega lá na frente e vê
Golias. Golias afrontando o exército do Deus vivo. Um homem de 3 metros de altura, forte, treinado na arte da guerra desde a sua infância. E aí Davi fica indignado. E a Bíblia faz questão de falar das características físicas de Davi. Ele era baixinho, ruivo e de boa aparência. E aí, Davi fica indignado. Gente, que esse cara está afrontando o exército de Deus vivo? Como é que pode? Pode deixar que eu vou matar ele. Calma aí. Presta atenção. Se você é o rei Saul, se você faz parte do exército de Israel, você vê um baixotinho assim, sem armadura, sem espada, sem lança, que chega e fala assim, ó, eu vou matar aquele gigante, você daria crédito para ele, sim ou não? Ninguém dá crédito, gente. Como é que você acredita num cara baixotinho, ruivo, bonitinho, de boa aparência? Você vai matar um gigante? Escuta, esquece, fora de cogitação. Ele não tinha respeito nenhum. Ele não tinha admiração nenhuma, nem pelo próprio pai. Mas presta atenção. Levaram ele perante Saul. E ele falou para Saul, Saul, eu vou matar. O rei Saul, eu vou matar esse gigante. Saul falou assim, contra esse gigante você não pode guerrear. Ele é treinado na arte da guerra desde a sua infância. Olha o tamanho dele. E olha o teu tamanho. Você não pode enfrentar esse cara, você vai morrer. E aí vem as cicatrizes de guerra. Provavelmente, isso não está escrito na Bíblia. Provavelmente ele falou assim, ó, tá vendo essa unhada aqui é de um leão. Se sou eu tenho a garra do leão aqui num colar. Tá vendo aqui, ó, a garra do leão aqui, ó. Esse aqui fui eu que matei. Tá vendo o dente do urso? Aqui, ó o dente do urso. Eu matei esse. Ele me deu essa patada aqui, ó. Doeu, sangrou, mas eu estou vivo. Deus me deu tanto o leão quanto o urso. Eu vou vencer esse gigante. Aí ele ganhou autoridade. Presta atenção. As cicatrizes te dão autoridade. As cicatrizes de guerra te dão autoridade. E aí, não tinha ninguém capaz, ninguém para substituir o rei Davi, que não era rei, o pastorzinho de ovelha Davi. Não tinha ninguém, então vai você mesmo. Tentaram colocar a armadura real, a armadura do rei, tentaram colocar nele. Ele falou assim, não consigo nem andar com esse trem. Tira esse trem de mim. Eu vou assim mesmo, do jeito que eu estou. E foi, pegou 5 pedrinhas. Você conhece a história, não vou gastar tempo com a história. Foi lá, matou Golias, pegou a espada de Golias, porque nem espada ele levou, e cortou a cabeça de Golias. Pegou a cabeça e levantou. Presta atenção. Os gigantes que você vence te dão autoridade, te dão respeito. Davi chegou naquele cenário de guerra totalmente desacreditado, sem honra, sem respeito. Ninguém acreditava que aquele pastorzinho de ovelha, baixinho e ruivo, poderia matar o gigante. Ninguém acreditava. Mas quando ele levantou a cabeça do gigante, a história mudou. As mulheres cantavam, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Davi ganhou respeito. Preste atenção. Os gigantes que você já matou te dão autoridade para falar sobre o assunto. As cicatrizes que você tem te dão autoridade para falar sobre o assunto.
Pastor Leonardo, o que você está querendo dizer? Deixa eu te explicar. Eu, Pastor Leonardo, eu não tenho autoridade para falar sobre drogas. Eu nunca usei drogas. Eu não venci as drogas. Eu não tenho autoridade para isso. Eu, Pastor Leonardo, eu não tenho autoridade para falar sobre depressão, por exemplo. Eu nunca tive depressão. Eu não sei o que é ser uma pessoa depressiva. Muito pelo contrário. Graças a Deus por isso. E eu poderia dar aqui vários e vários exemplos de ambientes que eu não tenho autoridade, porque eu nunca venci gigantes. Talvez você passou por um cenário desses. Talvez você já foi drogado. Talvez você já foi bêbado. Talvez você procurava satisfação, o prazer no adultério, no sexo fora do casamento, na pornografia. Talvez você já enfrentou gigantes que realmente eram grandes, eram difíceis de serem superados. Machucados profundos na tua alma, que foram difíceis de cicatrizar, mas que hoje estão cicatrizados. Você tem experiências, você tem cicatrizes de guerra. Eu sei que você já passou por dias difíceis, eu sei que você já passou por lutas, e você está aqui porque você venceu cada um dos gigantes que se apareceram diante da tua vida. Agora presta atenção, esses gigantes que foram vencidos, essas cicatrizes que você carrega, te dão autoridade. Você que venceu as drogas, você pode chegar para um drogado e falar o seguinte: escuta, irmão, eu era exatamente como você. Eu procurava alguma coisa, não achava, e eu tentei as drogas. E eu fiquei preso nessas drogas, nessas malditas drogas, durante 15, 20 anos. Mas eu comi de um pão. Eu me alimentei de um pão, e esse pão nutriu a minha alma, nutriu o meu espírito. Eu comi desse pão. Aqui ó, toma um pedaço. Come desse mesmo pão, se alimenta desse mesmo pão, porque esse pão salvou a minha vida. Esse pão pode salvar a tua vida também. Talvez você passou por um quadro de depressão, angústia, queria a morte, igual Elias. Eu quero morrer, Deus, tira a minha vida, eu estou dentro da caverna, eu não tenho mais ânimo para viver, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Quantas e quantas pessoas já passaram por isso, e você venceu a depressão. Você comeu de um pão que te nutriu, e assim como Elias, você saiu daquela caverna, você caminhou 40 dias, e você chegou no monte de Deus, você chegou em Horebe. A tua vida hoje é outra vida, você é alguém transformado, você é alguém forte. Mas escuta, o que você vai fazer com o pedaço desse pão? Você vai jogar fora? Você vai ver as pessoas que estão depressivas no deserto morrerem de fome? Ou você vai pedir para Jesus dar o pão para elas? Jesus falou para os discípulos: dai vós mesmos de comer a essa multidão. Jesus está esperando você recolher os pedaços e distribuir, falar assim: ó, esse pão já me saciou, esse pão nutriu a minha vida, esse pão me alimentou, esse pão me fortaleceu, esse pão é maravilhoso, experimenta desse pão que eu comi. Tó, um pedaço. Quem está entendendo, diga amém. Pastor Leonardo, eu tenho vergonha de contar a minha história. Eu tenho vergonha de mostrar as minhas cicatrizes.
E isso é tão comum. E eu não estou falando de nada físico, pelo amor de Deus. Eu tenho vergonha de expor que eu era drogado. Eu tenho vergonha de expor que eu já fui adúltero. Eu tenho vergonha de expor que eu já era depressivo, que eu era viciado na pornografia. Eu tenho vergonha de expor que eu mentia, que eu roubava. Eu tenho muita vergonha do meu passado. Sabe o que é isso, meu irmão? É orgulho. Você está muito preocupado com a tua reputação, com aquilo que vão pensar de você. Isso é orgulho. Imagina se Jesus, se ele se movesse por aquilo que as pessoas pensavam a respeito dele. Deixa eu te falar uma frase. O orgulho nos impede de mostrarmos nossas cicatrizes. Mas todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que nós escondemos as nossas cicatrizes, nós estamos boicotando a cura de alguém. Olha o tanto que você é forte. Por orgulho, por vergonha, a gente quer se proteger. Sabe, a gente quer parecer santo, a gente quer parecer perfeito. A gente quer esconder as nossas vulnerabilidades, preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar a nosso respeito, preocupado com a nossa bendita reputação. O que vão pensar de mim? Mas deixa eu te falar algo sério. Todas as vezes que você esconde as suas cicatrizes, você boicota a cura de alguém. Você está pegando um pedaço de pão, que é o próprio Jesus, e jogando fora. Sabe os 12 cestos? Você está pegando aquele pedaço e você está jogando fora. Eu não consigo entender que isso vem da parte de Deus. Sabe por quê? 2 Coríntios 5,17 fala o seguinte: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É o que está escrito. Romanos 6,4 está escrito o seguinte: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Presta atenção, querido, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Presta atenção, o teu velho homem, a tua velha natureza, aquilo que você era no passado foi crucificado, acabou. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Versículo 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Larga a mão de orgulho, meu irmão. Distribua os pedaços. Mostre as suas cicatrizes. Seja instrumento de Deus para curar outras pessoas. Escuta, Jesus ele conta com você para alimentar a multidão. Jesus ele conta com você para distribuir os pedaços. É você. Agora, talvez você não tenha o pão completo. O que é isso, pastor Leonardo? Talvez você não conheça muito a respeito da Bíblia. Talvez você não saiba, não fez curso de teologia, você não saiba muitas coisas a respeito do Evangelho, e você tem medo de pregar o Evangelho, de compartilhar desse pão. Talvez você tenha só um pedaço, mas deixa eu te falar algo, só o pedaço é suficiente. Só o pedaço é suficiente. É só uma experiência e isso basta. Eu quero ler um texto que está
João capítulo 9, versículo 24. Fala a respeito da cura do cego de Betsaida. E perguntaram, os fariseus perguntaram para ele. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É só isso. Era só um pedaço de pão que ele sabia. Ele só tinha um pedacinho de pão, mas era suficiente. Sabe o que eu sei? Que eu era cego, eu não enxergava, e agora eu vejo. É só isso que eu sei. Qual que é o teu pedaço de pão? Eu era drogado, eu era infeliz, eu era triste. Agora eu não sou mais. Eu comi de um pão que mudou a minha história. Eu não sei qual é o pedaço de pão. Eu não sei o que Jesus mudou na tua história, mudou na tua vida. Mas escuta, as pessoas precisam saber disso. Jesus encontrou com a mulher samaritana lá em João 4. E ele revela a respeito dos maridos dela, e fala aquele texto maravilhoso: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser os seus adoradores. Aí essa mulher, ela sai, samaritana, elas não se davam com os judeus, ela sai, ela volta para Samaria, e ela conquista toda aquela cidade, falando a respeito de Jesus. Ela teve um encontro com Jesus, um encontro. Jesus atravessou o lago de Genezaré, chegou lá em Gadara. Em Gadara tinha um endemoniado, que vivia nos sepulcros, ele morava no cemitério. Amarravam ele com grilhões, com correntes, e ele rebentava todas essas correntes. Jesus chegou, expulsou legiões de demônios. Os demônios entraram em 2.000 porcos que precipitaram ao mar. Enfim, houve uma libertação tremenda naquele endemoniado de Genezaré. E aí ele falou assim: mestre, deixa eu te seguir. Jesus falou assim: não, vai para Decápolis. Decápolis, eram 10 cidades. Vai para Decápolis e conta aquilo que aconteceu. Cara, aquele homem, ele viveu uma vida preso nas garras do diabo. Ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro mudou a vida dele. E ele foi para Decápolis. Ele percorreu 10 cidades, falando o seguinte: eu era preso, eu vivia nos sepulcros, eu estava debaixo das garras do diabo, mas eu comi um pão, e esse pão mudou a minha história. Hoje eu sou livre, porque eu conheci Jesus. Jesus mudou a minha história. E toda aquela região ficou conhecendo que existia o pão vivo que desceu dos céus. Meu Deus. Fique em pé, por favor. Me enxergou na minha tormenta, Calma aí, Lu. me livrou Lu. em meus Só um minutinho. problemas. Escuta, presta atenção. Deus não me trouxe aqui por acaso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar algo no teu coração hoje. Eu preciso ministrar só mais um texto. Entenda um momento. Jesus veio ao mundo, teve seu ministério, pagou o preço, morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos aqui na terra, pós-ressurreição. A última palavra que Jesus deu aos seus discípulos, a última instrução que Jesus deu aos seus discípulos, está escrito em Atos 1:8. Coloca lá para mim. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas
tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Passa, por favor. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Olha para mim. Se você soubesse que você morreria hoje, se você soubesse que você nunca mais encontraria a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, as tuas últimas palavras, você pensaria bem para falar aquilo que você vai falar, sim ou não? As tuas últimas palavras na terra seria algo que fosse realmente relevante, algo que fosse realmente importante. E com Jesus não foi diferente, meus irmãos. As últimas palavras de Jesus aqui na terra foram o seguinte: presta atenção, vocês vão receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, mas presta atenção, vocês precisam testemunhar. Sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O meu propósito, o meu objetivo, o meu plano para cada um de vocês é que vocês testemunhem aquilo que eu fiz na vida de vocês. O que é uma testemunha? Você experimentou algo, você viu algo, você presenciou algo e você conta para as pessoas aquilo que você presenciou, sim ou não? Jesus está falando o seguinte: vocês vão receber o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo aqui, dá um glória a Deus. Se você recebeu o Espírito Santo, você precisa entregar um pedaço do pão para as pessoas que estão ao teu redor. Você precisa testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida. Você precisa alimentar as pessoas que estão famintas e sedentas no deserto. Não é obra de Jesus. Não é obra nossa. O ministério da reconciliação é nosso. Presta atenção, as tuas cicatrizes, as tuas vitórias, os teus gigantes te dão autoridade para chegar para uma pessoa que está enfrentando os mesmos problemas e falar: escuta, eu comi de um pão, eu experimentei de um pão que me deu vida, que me tirou dessa caverna, que me tirou desse deserto, eu experimentei. Come esse pedaço desse pão. Esse pão vai transformar a tua história, esse pão vai transformar a tua vida. As tuas cicatrizes te dão autoridade. Você tem um legado, você tem propósito. Deus te escolheu com um propósito. No livro de João, capítulo 15, se eu não me engano, versículo 16, está escrito: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele te escolheu, meu irmão, para que você distribua os pedaços, para que você mostre as suas cicatrizes. Eu fui curado, eu fui liberto. Hoje eu conheço um Deus que me deu vida e vida em abundância. Experimenta desse pão, experimenta, esse pão vai te dar vida. Feche os seus olhos e comece a orar. Fala assim: Deus, me usa, Deus, em cima de cada gigante que eu venci, em cima de cada cicatriz que eu carrego. Me usa para libertar as vidas que estão aprisionadas nesse deserto. Me usa, Deus. Minha cabeça me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupa
Erga tua mão para os céus, em sinal de rendição. Eu queria que você começasse a pedir perdão para Deus. Fala assim: Deus, me perdoa, Pai, porque eu tenho um cesto cheio de pedaços de pão, e eu tenho sido negligente, eu não tenho distribuído esses pedaços. Me perdoa, Deus. Começa a pedir perdão para Deus, em nome de Jesus. Começa a reconciliar com Ele, porque Deus te escolheu para que você frutifique. Deus te escolheu para alimentar essas pessoas que estão famintas. Não foi por acaso que você está aqui. O Espírito Santo te trouxe aqui, e Ele quer fazer você viver com uma vida com propósito. Ele tem um propósito reservado para cada um de vocês. Cada um dos gigantes que você enfrentou, cada uma das cicatrizes que você carrega, elas mostram a autoridade que você tem para tirar as pessoas do deserto. Se dispõe agora, meu irmão. Agora faça um voto, você e Deus. Eu não vou fazer apelo para vir ninguém aqui para frente, não. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você aí no teu lugar, você erga as tuas mãos para os céus e fala: Deus, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, a Bíblia fala que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo, serafins voavam, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam pés, com 2 voavam, e ouvia-se uma voz que chacoalhava os alicerces do templo, e aquela voz poderosa dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Escuta, essa voz ainda clama, essa voz ainda clama. Quem que eu vou enviar? O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra está clamando: quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Isaías ergueu as mãos e falou: Deus, eis-me aqui. Deus, envia-me a mim. Eu serei usado para entregar os pedaços de pão. Eu serei ferramenta para alimentar essa multidão que está passando fome, que está morrendo no deserto. Eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. E eu quero te convidar, querido, a fazer esse voto com Deus, sabe? Mas é algo de todo o coração, sabe? Fala: Deus, conta comigo, conta comigo. Todas as minhas feridas que foram curadas, me usa, Deus, para curar feridas. Todas essas cicatrizes que eu carrego, me usa, Deus, para curar as feridas. Me usa. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, em nome de Jesus. E se você fez esse voto, se você fez essa oração sincera, dá um forte aplauso a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria te pedir para você dar um abraço nessa pessoa linda do teu lado. Fala para ela assim: as tuas cicatrizes, elas curam feridas. Aleluia. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Escute, ninguém gosta de enfrentar um urso. Ninguém gosta de matar um leão.
Na verdade, eu vou mudar isso. Ninguém entende por que Deus está permitindo eu guerrear com o leão. Ninguém entende por que Deus está permitindo que eu passe por essa situação que eu estou passando, por essa guerra, por essa luta, por esse sofrimento, por essa perda, por essa separação, por essa tristeza. Mas a palavra também fala que Deus não dá nada maior do que você pode suportar. E se você, por algum motivo, está passando por algum processo, se você ficar firme com Deus, saiba que você vai vencer em nome de Jesus. E isso que você está passando vai ser autoridade, vai ser cicatriz, para que você possa ser usado na vida de outras e outras pessoas. Então, a hora que você estiver olhando o teu Golias, não olha para o problema. Olha e fala: rapaz, a cicatriz pode ser grande, mas a autoridade que Deus vai me dar a hora que eu passar essa guerra, a hora que eu vencer isso, inferno, você se prepara, porque vai ter pedaço de pão para todo mundo. Você não tem ideia, diabo, você está levantando com isso, você não sabe a munição que você está me dando. É cicatriz para eu vencer, e nós vamos distribuir pedaços de pão para Nova Mutum inteiro. Escute, valorize quem você é, saiba quem você é. Não é inútil as tuas vitórias, não são pequenas as tuas vitórias. Vou falar de novo, porque às vezes você entrou nesse lugar achando justamente isso: eu não consigo, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho autoridade, sempre a guerra do outro é maior, sempre a força do outro é maior. Não, querida, a guerra tua é a tua guerra, a autoridade tua é a autoridade que você venceu, e se você venceu isso, é onde Deus vai te usar. Saiba, tudo aquilo que você já passou, que você já viveu, é para hoje você estar escutando. Deus está falando assim: ó, eu estou te levantando para você ser usado na autoridade de tudo aquilo que você tem conquistado, tem vencido, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você receba essa palavra assim como eu recebi, sempre uma benção. Por isso que eu amo. O pastor Léo está aí, é um homem de Deus. Senta um pouquinho. Senta um pouquinho, porque eu preciso só falar algo rápido com você. E eu preciso de um entendimento. Quero dar os recados da nossa semana, mas eu quero focar nisso, queridos, porque Deus tem chacoalhado e nos dado uma posição, um direcionamento, e a gente tem visto que isso tem sido para a nação. Hoje nós vamos fazer isso não só como igreja, mas como presbitério, com todas as igrejas, e eu preciso que você entenda a importância disso. Acende a luz para mim, pode acender, só um minuto. Joel, capítulo 2, vou falar muito rápido, versículo 15. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa, ó Deus, o povo, ó Senhor, e não façais da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? E etc. Tem um tempo que Deus tem ministrado sobre a gente fazer algo, e a gente achou que ia ser só primeiro entre os pastores, depois só entre a liderança,
e a gente entendeu que é para a gente fazer em unidade com a igreja. Então eu quero abrir isso aqui para você, eu quero trazer isso aqui para você, e claro, você não é obrigado a nada, mas eu queria muito que você envolvesse, aqui fala até as crianças de colo, fala todo mundo, para reunir todo mundo. A gente gosta muito das promessas que Joel tem, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e a gente crê nisso, querido, mas para isso acontecer, teve esse momento de oração, de jejum, de arrependimento de todo o povo. Deus nos deu um direcionamento, e eu estou falando hoje porque vai começar sexta-feira. Sexta-feira é dia 1º, então o mês inteiro de agosto, do dia 1º ao dia 31 de agosto, nós vamos fazer um tempo com a igreja de oração, santificação e jejum. E vai funcionar da seguinte forma: a partir do dia 1º, às 5:30 da manhã, nós vamos ter oração até às 6:30 da manhã, todos os dias. Vamos começar dia 1º e vamos parar só dia 31. Você está convidado a você vir aqui, a igreja vai estar aberta, ficar 5 minutos, 10, 15, 1 hora se você quiser, mas antes do teu trabalho, antes de ir para a escola. Pastor, eu não posso todo dia. Pastor, querido, se você não puder nenhum dia, amém, entendeu? Mas eu quero colocar isso como igreja. Nós vamos fazer com a liderança, nós já temos uma equipe que nós vamos estar aqui todos os dias. Além disso, escute bem, nós vamos fazer o jejum, escolher um dia da semana, de segunda a domingo, um dia. Você vai jejuar 6 horas, 12 horas, 24 horas, o tempo que você conseguir. E jejum, querido, jejum de crente, toma só água, não tira o jejum que vou tirar o giló. Porque tem crente que fala: Senhor, vou jejuar, vou tirar o giló e o quiabo do meu. Enfim, escolha um dia, e esse dia, a minha proposta para você é você fazer nas 4 semanas. Por exemplo, eu já coloquei que segunda-feira eu vou fazer, então eu vou jejuar as 4 segunda-feiras do mês, e eu queria muito que você fizesse isso. Repita esse dia. Nós vamos ficar aqueles 30 dias, todos os dias, já tem, só da liderança já encheu isso aí, mas todos os dias, no mês de agosto, nós vamos ter a igreja com pessoas em jejum e orando, e fora isso, toda manhã, aqui das 5:30 às 6:30, nós estaremos em oração. Está feito o convite, está feito o propósito, espero que isso fale ao teu coração, e que você possa estar conosco em unidade, em nome de Jesus, amém? Eu sei que Deus tem grandes coisas. A pastora Lu orou aqui pela nação, no meio do louvor. Nós sabemos o tempo que nós estamos vivendo, nós sabemos que a autoridade não está no governo, a autoridade está naquele que venceu todas as coisas. Sempre foi assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você conhece, então que você possa fazer parte desse corpo que vai fazer a diferença nessa nação, amém? Temos o GPS, reunião nas casas, quinta-feira é a apóstola Márcia. Você, querido, você viu, o povo lá em Barreto chama ela de apostila. Apóstola que vai estar ministrando quinta-feira, quero muito que você venha. Não é sempre que ela está conosco, vai estar pregando, culto às 19h30, tenho certeza que Deus tem algo para nós também. Sábado, culto do Ative, domingo, vamos estar aqui, já é agosto, vamos estar de manhã na oração, e à noite temos ceia, vai ser um culto abençoado, em nome de Jesus, amém? Temos dia 16 o Vem Ver, tem algumas, não sei se tem inscrição ainda, mas se está aí, você faz, se você que quer. Vem Ver um dia inteiro de jejum, vai ser dia 16 no sábado, começa 9 horas da manhã, vai até o final do dia, onde nós entregaremos o jejum juntos, e nós vamos comer numa chácara 45 quilômetros daqui, terra, longe, vai ficar sem comida, mas vai ser incrível, vai ser fogo e glória, e você está convidado a participar, se você assim quiser. E temos um encontro que será no final de agosto,
quero muito que você que não fez ainda, temos o vídeo, né? Temos? Aguenta um minuto aí, gente, que a mídia fez um vídeo lá, mais um testemunho para nós. O encontro com Deus na minha vida não foi só um divisor de águas. O encontro com Deus foi onde eu me vi sendo amada por Cristo e amando Cristo. Eu nasci num berço evangélico. Eu não sabia que entre a igreja e o céu tinha todo um processo para eu passar, eu saber o que era Deus. Eu tinha muito medo de Deus. Não só medo de pecar e de errar e de magoar Deus, mas eu tinha medo porque eu via Deus como um pai carrasco. Eu via Deus assim, você saiu da igreja, caiu de bicicleta na esquina, é porque você se afastou de Deus, é porque você saiu da igreja. Então eu fui apresentada a esse Deus muito rígido, muito rigoroso, cheio de regras, de doutrinas, não que ele não seja. Ele é amor, mas também é justiça. Eu sempre fui uma pessoa muito inconstante na igreja. Eu tava no culto hoje, amanhã no mundo, eu ia pra igreja, ficava 6 meses, depois ficava 1 ano sem ir pra igreja, eu não sabia quem eu era, eu não sabia a minha identidade em Cristo. E a minha identidade em Cristo, ela foi forjada dentro da Yamir e ela foi plantada e ressignificada no encontro com Deus. Eu nunca tinha ouvido falar de encontro com Deus, eu tinha dado uma legalidade pra Satanás na minha vida, em que ele me fez de peteca por mais de 10 anos, e eu achava que eu tinha plantado isso. Eu não achava que ele estava errado, eu achava que eu estava errada, porque eu tinha plantado essa colheita. Eu me desviei, eu pequei, eu me separei, eu não era digna mais de ir pro céu. Então eu estava vivendo um protocolo na terra até o dia que Cristo falou, ó, hoje é o dia da sua morte, e aí ele ia decidir, mas eu tinha plena convicção de que não era pro céu que eu iria, porque eu tinha pecado. E quando a Brenda e o Edu me evangelizaram através do Instagram, eu entrei em contato para saber sobre um curso da Naira, e a Brenda teve essa sensibilidade de ver que todo o problema que eu estava passando, um curso não ia resolver, mas Deus sim, o Deus que ela tinha conhecido. E aí ela me convidou para ir pro culto. No culto eu vi que era diferente as pessoas, elas me fizeram sentir pertencentes de um corpo, e eu queria estar ali mais vezes, mas eu ainda tinha comigo essa culpa de que não adiantava mais fazer nada para ir ao céu. Mas aí eu conheci a Naira, ela falou, ó, vou segurar sua mão, foi uma das coisas muito importantes. Então hoje, se tem alguém te chamando para ir pro encontro e essa pessoa tá disposta a te dar a mão, agarra com as 2 mãos, e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, como mudou a minha vida, como mudou a minha história. Hoje eu sou apaixonada por Jesus. O fato da gente convidar vocês para o encontro, querer que vocês vivam essa experiência, é que a gente quer que vocês tenham vidas transformadas de verdade e que a gente transforme a vida de outras pessoas em amor. Se você não tem ninguém que te estenda a mão, que ninguém ainda te convidou para vir para o encontro, nós podemos ser essa pessoa. Então vem com a gente. Aleluia. Glória a Deus, né? A importância da Naira, da Brenda dando um pedaço de pão para a Érica. E fez todo efeito, e hoje é uma benção estar aqui junto com a Ative, com os jovens, conosco. Então, querido, fica o convite, sabe? É sexta-noite, sábado, domingo, você faça a sua inscrição, e eu sei que vai ser benção em nome de Jesus. Amém? Tem um bazar, lembrei, tá vendo? Oh, glória, senão eu ia chegar em casa e ia apanhar, Jesus. Tem o bazar, que dia que é o bazar? 6 de setembro, você que tem alguma coisa boa, tá, querido? E quiser desfazer, traga aí para a equipe nossa aí na secretaria, tem toda uma galera cuidando disso, e faça propaganda que dia 6 vai ser o maior bazar. Eu não sei como é que vai, tem tanta coisa, vai ter muita coisa, gente. Deus abençoe esse povo, essas meninas aí que vão para o céu assim, ó, porque não é fácil não, glória a Deus. Mas você que pode contribuir, tem o bazar, também ajuda a divulgar. Pastora, cadê a pastora Cris? Ela sempre fala que eu esqueci alguma coisa. Eu sabia. Gente, esqueci mesmo, já faz 4 domingos que é para eu falar isso. A pastora Cris, junto com uma equipe, ela está abrindo agenda, porque tem muita gente que fala assim, pastor, eu queria uma visita, queria uma oração na minha casa, às vezes no meu trabalho, e às vezes a igreja é corrida. Então, você que quer essa visita, a pastora Cris, junto com a pastora Nice e outras pessoas, vão estar disponibilizando esse tempo, essa agenda. Então, marque, passe na secretaria, ok? E você que quer, ou chame pelo zap, ou no grupo, ou procure a liderança, mas tem uma equipe para estar indo na tua casa, orar, se assim você deseja. Não vamos chegar lá e bater e falar, às vezes é inconveniente, você não está querendo ou pronto.
que a gente não gosta disso. Então, estamos abrindo isso para você que quer, para você ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Queridos, você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração, seja muito bem-vindo. Que você possa sair daqui apaixonado por Jesus, querendo cada dia mais estar com Ele. Essa casa está de portas abertas para você. Você que precisa de uma oração, talvez você está desviado, entendeu que você quer voltar. Não vai embora com isso não. Vem aqui, o pessoal está aqui para orar por você. Talvez você tenha uma causa, você precise de alguma coisa, está enfermo, sei lá, qualquer problema que você gostaria que a equipe orasse por você, estão aptos para orar. Também não vai embora depois do culto sem você receber essa oração. Eles estão aqui prontos para isso. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, pelo culto, pela palavra, pelo louvor. Obrigado porque o Senhor tem sido bom, a Tua graça, a Tua unção tem estado sobre as nossas vidas. Pai, que a gente possa ser igual a Isaías, falar, Senhor, sim, nós temos um pão, nós conhecemos a verdade, envia-nos, nos dê força, nos dê sensibilidade, para nós podermos distribuir os pedaços, que a nossa história possa transformar outras vidas, possa mudar outras histórias. Pai, que o Senhor possa nos dar essa sensibilidade, percebermos a ocasião certa, o momento certo. Nos ajude, Pai, abençoe o Teu povo, cada casa, abençoe cada família, onde essa palavra chegar, que a Tua unção esteja junto com ela, Pai. Nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo estejam com vocês, hoje e por todos sempre. Amém. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Abraça 25 pessoas, não vai embora sem abraçar não. Que Deus abençoe vocês, ótima semana.